dispersão é um número que tenta quantificar o quanto que os dados são heterogêneos, certo? Então, antes de eu colocar qualquer definição aqui, se eu tenho um conjunto de dados iguais, tipo a idade da turma, todo mundo tem 18 anos. Se todo mundo tem a mesma idade, qualquer medida de dispersão dessas idades é zero. Se todos os dados são iguais, a dispersão é zero. Então, qualquer cálculo que eu fizer aqui com dados iguais tem que dar zero. Faz sentido isso? Sim, sim, tranquilo. Tá? Faz sentido isso? Pessoal, eu estou olhando o chat aqui, tá? Se você não quiser, pode responder pelo microfone, mas eu estou olhando aqui, tá? Que eu entrei aqui, acho que eu já tinha feito isso na aula passada, não lembro. Mas eu estou olhando o chat aqui, se vocês quiserem responder pelo chat, pode responder também, tá? Se for, fica à vontade. Então, gente, aqui eu vou falar de algumas medidas de dispersão, tá? A primeira delas é a amplitude. A amplitude é dada pela diferença do maior dado pelo menor dado. É pouco utilizado isso, tá? É mais para referencial teórico. Então, por exemplo, a gente fez um exercício. Qual foi o exercício que a gente fez ali? Que a gente tinha as alturas das pessoas. Aí tinha uma altura lá que era 1,98, 1,98, e uma outra altura que era 1,52. Então, a amplitude seria a diferença, no caso. A diferença, no caso, ficaria 0,46 aqui. Tá? Mas essa medida aqui, ela não é... Confesso para vocês que ela não é assim muito convidativa nem muito útil aqui, nesse caso. Tá? Ela vai ser útil em outra... Essa amplitude, ela é útil, mas em outras situações. Agora, essa medida aqui, ó, por mais que não seja o que a gente vai usar, ela nos traz conceitos importantes. Tá? Desvio absoluto médio. Bom, primeira coisa é entender o que é o tal do desvio. Tá? É entender o que é o tal do desvio. Toda vez que a gente vai pegar um conjunto de dados, eu tenho os dados em si e tenho esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a média. Então, o que eu vou fazer daqui para frente é, cada um dos dados do meu conjunto, eu vou fazer aqui a distância para a média. Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Tá? Esse cara aqui, ó, essa expressãozinha aqui é a distância para a média. Então, esse conceito aqui vai ser fundamental para a gente. Certo? Então, antes de calcular a medida, eu vou calcular sempre essa média. E aí eu preciso da distância para a média. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho esse conjunto, 56, 43, eu peguei ali os 5 termos, eu fiz a média. O cálculo da média, na hora que eu fiz as contas, deu 41. Então, tá, a média deu 41. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Para cada um dos dados, ó, eu posso calcular a diferença, no caso, o valor absoluto, ou seja, a distância, de cada dado para a média. Ó. Então, observem aqui ó, que eu tenho 56 é o primeiro dado. Então, eu tenho aqui 56 menos 41. Quanto é entre barras o 56 menos 41? 56 15. menos 41 é 15. Quarenta e três menos 41, quanto é? 2. 2. Agora aqui, entre barras o 25 menos 41 dá quanto? 16. Aí eu vou dizer assim, professor, mas dá negativo. Aqui, gente, como eu estou colocando o desvio absoluto, absoluto que é uma outra forma de chamar, o valor absoluto é uma outra forma de chamar o módulo.
E aí, quando a gente fala em distância para a média, eu não considero o valor negativo. Então, aqui é 16. Certo? A gente vai usar essa ideia do, o negativo eu não considero. Vou usar o tempo todo. Então, aqui fica 21. E aqui fica o 20. Na hora de fazer a soma, aí agora falando, 15 com 2, aqui vai dar 17, 33, 54, 74. 74 dividido por 5 deu 14,8. Então, no caso aqui, o desvio absoluto médio daquele conjunto é 14,8. Mais importante do que o cálculo é entender ali a questão da distância aqui, tá, gente? Do negativo não ser considerado. É isso que eu não quero que fique dúvida. Nós vamos fazer isso daqui para frente. Alguma dúvida? Então é bem importante aqui esse quadrinho aqui para a gente poder continuar. Então, se não ficou nenhuma dúvida, eu posso apagar aqui, tá? E tocar o barquinho aqui, tá? Enfim, variância e desvio padrão são as medidas que a gente vai usar de fato, certo? Vocês lembram que ali na lista de exercícios tem um negócio chamado média quadrática ali? Tá? Tem a média quadrática ali. A média quadrática, lembra, era a raiz quadrada da soma da média dos quadrados. Raiz quadrada da média aritmética dos quadrados. Então aqui a gente vai fazer uma conta parecida na hora que a gente for calcular um desses dois caras. Vamos começar aqui pela variância. Então eu tenho ali, ó, observe, eu tenho n dados. A variância amostral, denotação S quadrado, ela vai ser o quê? A somatória dos quadrados das... Quem que é esse cara aqui? Vamos ver se vocês estão ligados aqui. Quem que é esse cara aqui? Distância para média. Ali sem o módulo, sendo a diferença, porque a distância, o xi menos o x barra pode ser negativo. É Mas que eu olhei assim, ó, rápido, parecia módulo, mas é um parênteses agora que é eu um vi. parênteses, sim. Mas não tem problema. Por que não tem problema? Porque tem um númerozinho ali do lado. O que é aquele númerozinho ali do lado? Que é ao quadrado, vai dar É a o mesma quadrado, coisa. certo? Então, como no caso eu tenho a diferença, no caso xi menos x barra elevado ao quadrado, eu não preciso me preocupar com o negativo. Então, a variância vai ser o quê? Vai ser o somatório das diferenças, cada dado para a média, ao quadrado. Toda essa somatória aqui é dividida por n menos 1. Certo? Então, esse é o cálculo da variância chamada de amostral. Já vou explicar aqui a diferença que vai acontecer. Tá? E essa variância, se eu tirar a raiz quadrada dela, eu vou ter o que eu chamo de desvio padrão amostral. Certo? Alguma dúvida? Eu só me perdi porque n-1, perdão. Então, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Tá. Em alguns livros de ensino médio, eles não colocam, eles em vez do n-1 colocam n, eu já vou falar disso, tá? É que em estatística a gente tem essa pequena diferenciação teórica, tá? Mas vamos lá. Então, via de regra aqui, quando a variância e o desvio padrão são amostrais, nós temos essa situação aqui, tá? Então, somatório dos quadrados, somatória dos quadrados das diferenças sobre n-1. É uma continha um pouquinho trabalhosa, tá? Mas antes da gente usar na planilha, é importante a gente entender como que essa conta é feita. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, os dados ali, 15, 19, 21, 23, 29 e 37. Vamos calcular a variância de desvio padrão amostrais. Bom, gente, antes de calcular desvio padrão e variância, eu calculo média. Primeira coisa. Então, a média, se eu não errei na conta aqui, 34, 55, 78. Ai, meu Deus, com 29 dá 107, 37, 144. Por 6, 24. Tá? Então, aqui nós temos a média deu 24. Agora,
Para a gente seguir a nossa conta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos meus dados aqui, e vou fazer a diferença por 24. Olha só o que vai acontecer. Tá? Então aqui eu tenho cada uma das diferenças aqui, observem, tá? Cada uma da... no caso eu coloquei em módulo, que não tem problema, que é elevado ao quadrado da positivo de qualquer jeito. Então aqui eu peguei o 15, a distância 9, ao quadrado 81. O 19, a distância 5, deu 25, e assim por diante. Tá? E depois que eu pegar todos esses quadrados aqui, eu somo todos esses quadrados aqui, dividir por 6 menos 1, que é 5, deu 62. Tá? E aí a raiz quadrada, eu que fiz uma aproximação, 7,87. Vocês conseguem entender ali os passos da conta? Conseguem entender ali os passos da conta? Então, quais são os passos da conta que a gente fez? Então, média. Então, vou botar aqui x barra. Média, o x barra. Aí eu coloco aqui os quadrados. Certo? E depois eu aplico, somo e divido por n-1. O que é parecido com fazer a média aritmética. Só que no caso, como eu estou dividindo por 5 em vez de dividir por 6, então não é bem a média aritmética. Tá? E ali o desvio padrão, tira a raiz quadrada. Então, gente, essa é a ideia. Tá? Então, tira as diferenças aqui, eleva o quadrado e... aqui eu não fiz aqui, ó. Que eu baixei aqui, eu não baixei o arquivo que eu queria aqui. Tá. Então aqui, ó, eu fiz aqui um outro exemplo, tá? A diferença é que esse outro exemplo, eu coloquei aqui, ó, com uma certa frequência. Então, por exemplo, o 18 nesse conjunto aparece 5 vezes, ó. O 19 aparece 4, como se tivesse uma média aritmética ponderada, tá? Então aqui, ó, eu tenho 14 dados, eu tirei, observem, eu tirei a média aritmética, só que aqui com peso, observem, tá? Tirei a média aritmética, e aí para cada um dos dados, 17, 18, 19, 20, eu fiz a distância, ó. Diferença e elevei ao quadrado. No que eu elevei ao quadrado, aí eu só tive que tomar o cuidado de multiplicar aqui, ó, pela frequência aqui, ó. Então observe, eu tenho aqui, ó, o 18 deu desvio 1, o quadrado deu 1, ficou 1 vezes 5. O 4, aqui o 0 no caso, 0 não me importa, né, mas para vocês verificarem, o 0 aqui ao quadrado vezes 4, tá aqui. O 1, esse 1 deu 3 vezes, então vezes 3. Só esse cuidado que tem que tomar, tá, gente? E aí, eu tive ali a resposta, 2,15 aproximado, raiz quadrada aproximada 1,47. Mas dá de acompanhar ali a continha? Tá. Tá. Esse aqui é uma outra relação, uma outra medida de dispersão que é bastante usada, tá? Coeficiente de variação de Pearson nada mais é do que a razão entre o desvio padrão e a média aritmética. A utilidade desse cara aqui é só saber se essa dispersão é grande de fato ou não é, certo? Porque às vezes tu pode ter uma média, por exemplo aqui, ó, tá? No caso ali eu tenho uma média 24 e o desvio padrão 7,87. Aí eu fui fazer a relação, deu 0,33. Geralmente isso é expresso em porcentagem, tá? Então isso aqui é aproximadamente 33%. Tá? Se for fazer a conta ali, das 32,8 ali, se for fazer a conta mais precisa. Tá? Deu aproximadamente 33%. É uma, vamos dizer assim, é uma variação razoável.
Se essa razão aqui dá, sei lá, 0,15 ou 0,10, no caso 10%, a gente pode dizer que a variação entre os dados não é tão grande assim. Mas por que esse cara é importante? Porque, por exemplo, se eu tenho um desvio padrão 7 para 700 dados é uma coisa. Se eu tenho um desvio padrão 7 para 10 dados é outra, concorda? Tem uma diferença substancial aí. Tipo, 7 para 700 e 7 para 70, tu tem ali, em termos de quociente, tu tens uma diferença significativa. Certo? No caso, 7 para 100 ou 7 para 10, por exemplo. Então, esse coeficiente, ele tenta, vamos dizer assim, dar um real parâmetro do que aquele desvio padrão, de fato, significa em termos de dispersão. Tá? Então, é diferente se tu tem um desvio padrão igual à tua média, no caso, dá um coeficiente de 100%, uma variação grande. Agora, se tu tens 10%, o teu seu desvio padrão é 10% da tua média, tu tens uma variação já não tão grande assim, certo? Mas agora eu vou responder aqui a dúvida, tá? Aqui, gente, quando a gente fala em variância e desvio padrão, existem dois tipos, na verdade. Os estatísticos consideram a variância e desvio padrão amostral e a variância e desvio padrão populacional. A diferença no cálculo, o que é? É o denominador. Tá? Lá, no desvio padrão amostral, eu coloquei sobre N-1. Quando a variância, no caso, é dita populacional, primeiro, a notação aqui muda. Por que é importante isso? Essa anotação a gente vai usar lá na frente, para diferenciar um do outro. Então, no caso, esse sigma ao quadrado aqui é a mesma coisa que a variância amostral, só que o denominador é diferente. Ó. Em vez de ser N-1, é N. N. Tem livro que define essa variância populacional como desvio quadrático médio, tá? Pode ser chamado assim. O desvio padrão, gente, é isso aí, só que na raiz quadrada. Então, no caso aqui, é o sigma. Tá? Esse sigma ele vai ter um significado um pouquinho diferente do S que eu usei antes. Certo? Vocês já se perguntaram aqui, e é importante falar isso, por que eu tenho que ter a variância e o desvio padrão, sendo que o desvio padrão é só a raiz quadrada da variância? É porque quando tu vai calcular uma medida de dispersão, vamos supor que tu queira calcular a medida de dispersão em uma altura, a altura das pessoas, tá? A altura das pessoas é uma grandeza que a gente mede em metros ou em centímetros, tanto faz. Tá? Quando tu vai fazer a variância, tu observa que tu tens aqui, ó, no caso, a tua altura menos a altura média elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se a média das alturas é 1,80, 1,8, e a minha altura é 1,83, no caso a minha altura 1,83, se eu for fazer a diferença, vai dar 0,3, certo? 0,03, né? Desculpa. Isso, obrigado. 0,03, só para ver se vocês estão espertos. Obrigado. 003, claro. Aí tá, só que tem um detalhe. Esse 003, sempre desculpa o professor quando ele fala o número errado, né? Esse 003 na realidade é o quê, gente? É 003 metros no caso. Eu estou falando de uma medida. Quando eu toco isso aqui ao quadrado, quanto que fica isso aqui ao quadrado? Quanto que é 003 metros ao quadrado? 0,004, 009. Vai ficar 0,00, ainda tem mais um 0,9. Só que é 0, no caso seria 9 décimos de milésimos de um metro. Seria 9 décimos de um milímetro. Só que na verdade não é nem isso que eu estou falando, porque é 0,0009 o quê? Dependendo do número. Mas é o quê?
Metros quadrados. Metros. Isso. Quadrados, porque eu estou elevando ao quadrado. Então observa que a unidade ali ficou metro quadrado. Poxa, metro ao quadrado, eu meço a minha altura em metros quadrados? Não, né? A minha altura eu não tenho 1,83 metros quadrados. O que que eu meço em metros quadrados? Eu meço em metros quadrados o Área. tamanho do banheiro, o tamanho do quarto, isso. Então, na hora de fazer esse cálculo ali, quando eu elevo ao quadrado, a minha unidade também fica elevada ao quadrado. Então, o que que acontece? Para eu não ter que falar, a medida de dispersão das alturas é tantos metros quadrados, ficaria uma coisa meio sem sentido. Então, o que que a gente faz? A gente taca a raiz quadrada desse troço, taca uma raiz quadrada nessa... O quadrado ficou fora aí. A gente taca a raiz quadrada nesse negócio aqui, e aí o metro quadrado que apareceu volta a ser o quê? Volta a ser metro. E aí faz mais sentido, certo? Faz mais sentido dizer que a medida de dispersão das alturas é tantos metros do que metros quadrados. Dá de entender, gente, aqui a ideia? Então, a importância de tu, em vez de colocar a variância, colocar o desvio padrão, é tu ajustar a unidade para o que tu quer. E imagina, se fosse a dispersão das idades de uma turma, deu lá anos quadrados. O que que mede anos quadrados, gente? Sei lá, 400 anos quadrados. O que que é um ano quadrado? Uma coisa que não existe, entendeu? Então, para ajustar a unidade, o ano quadrado, taca a raiz quadrada, vira quadrado. Aí fica ano de novo, né? Então, essa é a ideia do desvio padrão, é corrigir aí esse pequeno lapso.